Olá e bem-vindos ao podcast Movimento Mais Fertilidade. Portugal enfrenta hoje um dos maiores desafios da sua história recente: criar condições para que as pessoas possam concretizar os seus projetos de vida, incluindo o desejo de constituir família. É precisamente dessa convicção que o Movimento Mais Fertilidade nasceu. É uma iniciativa que procura mobilizar organizações para a adoção de medidas concretas de apoio à fertilidade, à parentalidade e à família. Hoje são convidados deste podcast o Marcelo Ferreira, é Employer Branding do El Corte Inglês, e a Silvia Espinheiro é People Experience Manager da Zurique. Desde já, bem-vindos e obrigada pela vossa presença. Vocês representam duas empresas que são membros do Movimento Mais Fertilidade, e vou começar pelo Marcelo, por uma questão de antiguidade do El Corte Inglês neste movimento. Tem pouco tempo, desde o ano passado, não é? O que é que vos levou a quererem fazer parte deste movimento? E quem é que teve essa iniciativa aqui dentro da empresa? Então, nós efetivamente fazemos parte deste movimento desde o final do ano passado, desde o final de 2025. O que nos levou a fazer parte deste movimento foi manter e acrescentar aqui responsabilidade ao trabalho que nós já desenvolvemos. Esse é um trabalho que já é feito pelo El Corte Inglês, e juntarmos a este movimento é um extra compromisso, não só com a empresa, com as pessoas e com a sociedade, numa ótica de mostrarmos também e promovermos ainda mais o trabalho que temos desenvolvido desde sempre. Esta decisão é maioritariamente da equipa de recursos humanos. Eu faço parte da equipa de Employer Branding, que trabalha aqui a marca empregadora, e a par de todo o trabalho que é desenvolvido pelas várias áreas do departamento, achamos por bem que fazia todo o sentido juntarmos a este movimento. Há depois uma outra questão que eu queria explorar, é perceber se há algum momento em que de facto vos faz perceber se há aqui o gatilho, não é? Mas antes disso, perceber com a Silvia, em relação à Zurique, tem menos tempo de participação neste movimento, de membership deste movimento, mas o que é que vos também levou a querer olhar para este tema? Exatamente, a Zurique juntou-se a este movimento este ano. E o que nos levou essencialmente a querer juntar a esta iniciativa tem a ver com um compromisso genuíno para com este tema. Nós demos início à nossa jornada de bem-estar há mais de uma década e tem vindo a percorrer um caminho de forma muito construtiva. E chegou o momento, ou seja, esta decisão foi tomada de uma forma muito natural pela organização no geral, a equipa de People and Culture, da qual eu faço parte, mas aconteceu de uma forma muito natural, esta integração deste tema na agenda. Marcelo, de facto, estamos a viver tempos em que, se olharmos para trás, era impensável as empresas falarem sobre isto, sobre os recursos humanos, olharem sequer para este tema. No vosso caso, houve algum momento, houve algum acontecimento, houve alguma experiência dos vossos colaboradores que vos tenha despertado para isto, ou foi só estamos atentos ao que se passa hoje em dia no mundo das empresas, das organizações, e achamos que este é um tema onde devemos investir? Não há nenhum momento-chave que nós consigamos identificar que ligou o gatilho para começarmos a trabalhar estes temas. Estes temas e o bem-estar das nossas pessoas foi um tema que foi trabalhado no El Corte Inglês, e fazemos este ano 25 anos que chegámos a Portugal, e foi trabalhado desde o início, ainda que com medidas simples, e estas medidas que foram sendo implementadas permitiram-nos perceber o impacto que tinha nas pessoas, que tinha nas famílias e que tinha, acima de tudo, nos resultados da empresa e no negócio também. E foi então através do feedback que fomos recolhendo das pessoas, do impacto positivo que recolhemos destas pequenas iniciativas, que percebemos que, ok, é importante trabalhar este tema, é importante trabalhá-lo com estrutura, com robustez e conseguir implementar não medidas isoladas, mas um programa mais complexo e completo para acompanhar as nossas pessoas, não em momentos pequenos desta temática, mas acompanhar as famílias ao longo do crescimento dos filhos. Porque as famílias não é só quando um bebê nasce, Exatamente. Não é? É todo o processo que vem a seguir, são muitos anos. Todo o crescimento, e portanto foi nessa base que nós nos focámos, que foi criar um plano e um programa que fosse completo em todas essas vertentes, em todas as fases de vida dos colaboradores e das suas famílias. Claro. Só para percebermos aqui a dimensão, se não souberem os números exatos, não há problema nenhum, mas estamos a falar de um universo de quantos colaboradores no Corte Inglês? Cerca de 3.500 colaboradores. Ok. E no vosso caso, Silvia? Cerca de 600 colaboradores. Ok. Portanto, isto são realidades diferentes, obviamente. O objetivo de cada empresa, a área de cada empresa é completamente diferente, mas no caso da Silvia, faço a pergunta ao contrário. Quando este tema é inserido, quando esta participação, este membership entra na Zurique, as pessoas ficaram surpreendidas, porque vocês comunicaram isto com certeza, não é? As pessoas ficaram surpreendidas
surpreendidas e deram algum feedback no sentido de, ok, isto é ótimo porque sentimos que estão a olhar para as nossas necessidades? Como é que foi recebida esta iniciativa? Sem dúvida, foi muito bem recebida e recebemos esse tipo de feedback de que bom a Zurique estar empenhada em dar-nos também a conhecer mais sobre estes temas. E aqui em várias vertentes, numa vertente de reflexão, numa vertente também de ação, com muita comunicação também da Zurique. Não houve nenhum gatilho que nos levasse a este caminho, efetivamente. Foi uma construção ao longo deste período de jornada de well-being. Nós fomos adicionando, e aqui pegando também numa palavra do Marcelo, o feedback, muito importante, faz parte da nossa estratégia, esta escuta ativa. Vocês também não sabem se estão a fazer bem as coisas, não é? Sem dúvida. E as coisas mudam de uma forma tão rápida que hoje pode fazer sentido e amanhã pode não fazer sentido. Os colaboradores também mudam, não é? As faixas etárias, as necessidades. O ciclo de vida do colaborador, portanto, este feedback, esta escuta ativa, que nós consideramos tão importante e que faz parte da nossa estratégia, faz com que nós, durante todo este percurso, tenhamos ouvido os nossos colaboradores, ir percebendo pouco a pouco o que é que faz sentido incluir, sempre tendo em conta a parentalidade, o apoio à família e agora a fertilidade, sem dúvida, veio aqui completar um ciclo extremamente importante e com este feedback de mais-valia por parte dos colaboradores. E a questão da fertilidade, pronto, sabemos que a questão da família começa muito antes de um bebê nascer, não é? Às vezes começa na própria dificuldade que às vezes as famílias têm de ter esse bebê, seja de forma natural ou até processos de adoção, que é também uma família. Antes de passarmos aqui a outras questões mais concretas, vocês acham, eu vou começar pelo Marcelo, vocês acham que isto é uma questão de responsabilidade social ou pode ser também competitividade empresarial? Ou seja, as empresas depois também olham umas para as outras e pensam, aquela tem isto, aquela não tem. Portanto, é responsabilidade social ou competitividade empresarial? Se calhar as duas coisas. Eu diria que o foco e o principal é a responsabilidade social, acima de tudo, porque diferentes empresas, diferentes realidades, diferentes colaboradores e, portanto, inevitavelmente procuram diferentes benefícios. Aquilo que é valorizado por uma faixa etária, falámos agora mesmo disso, não é valorizado por outra faixa etária. Portanto, o importante é, e daí vem a importância do feedback, que é perceber com que realidade é que nós trabalhamos. E devemos criar benefícios e propostas para as nossas pessoas. Conhecerem os vossos colaboradores e saberem quem são e o que precisam. Porque não nos faz sentido termos medidas que não são usufruídas pelos nossos colaboradores para dizer que temos e sermos meramente atrativos se depois na prática não servem de nada. E portanto o principal é inevitavelmente a responsabilidade social, porque temos que conhecer o nosso público e as nossas pessoas e com quem é que nós trabalhamos para alinhar aquilo que temos às nossas pessoas. Inevitavelmente que a competitividade faz parte, uma competitividade saudável, porque acrescenta aqui para o público externo e que está numa fase de procura de emprego, esse tipo de benefícios e o pacote de benefícios que uma empresa tem é decisivo na fase de escolher uma empresa para a qual nos queremos juntar. Portanto, existem aqui dois pesos, inevitavelmente importantes, mas o mais importante é a responsabilidade social, porque temos que trabalhar para dentro e para as nossas pessoas em primeira instância. Silvia, as empresas que não olham para isto saem normalmente a perder, as que ignoram estas questões. Claramente tem a ver com uma questão de responsabilidade social. Para a Zurique tem a ver com uma questão de compromisso genuíno. Quando nos dedicamos a este tipo de políticas, a estas ações e iniciativas voltadas para o apoio à família, estamos claramente a ir ao encontro daquilo que é a verdadeira necessidade do colaborador. E aqui falando naturalmente numa questão da atração, quando tocamos neste fator da competitividade que está naturalmente inerente, falamos da atração do talento, mas também da retenção do nosso talento interno. E aqui ambas têm um papel fundamental naquela que é a qualidade das pessoas que trabalham numa organização. Portanto, o trabalho em si, o compromisso genuíno por parte da Zurique no incentivo a estas políticas parentais e deste apoio à família, sem dúvida, responsabilidade social. Marcelo, espero estar a dizer isto, há um programa Flexi no Corte Inglês, não é? Que tem aqui várias nuances. Quais eram as necessidades que esse programa procurava responder quando foi pensado e criado? O programa Flexi surge aqui para trabalhar a flexibilidade no seu todo da empresa. Depois sim, associado a esse programa Flexi, surgem um conjunto de benefícios que não se focam meramente em trabalhar benefícios para colaboradores. E surgem então os benefícios que são extensíveis
à família, principalmente aos filhos. A nossa primeira preocupação, e como referi no início, era trabalhar um caminho de continuidade, de acompanhamento contínuo dos nossos colaboradores e das suas famílias e, portanto, estarmos presentes desde o primeiro momento até ao desenvolvimento e crescimento dos seus filhos. Quando criamos e estamos ao lado das nossas colaboradoras grávidas, agilizando e criando aqui algumas facilidades na redução do horário, na flexibilização do horário, a partir da 22ª semana que implementamos pausas adicionais, e depois temos também a redução e a flexibilização do horário a partir da 30ª semana, estamos a perceber que é necessário adaptar as condições de trabalho a uma condição muito especial e por si só exigente da fase de vida destas colaboradoras. E a par disso, acompanhar o resto, quando não ficamos presos a esse momento, acompanhamos depois tudo o resto através do kit de maternidade, no nascimento dos filhos, o apoio que damos ao estudo, as bolsas de mérito que damos por mérito escolar dos filhos dos colaboradores e, portanto, mostramos que, acima de tudo, que nos focamos num caminho contínuo dos nossos colaboradores e das suas famílias, inevitavelmente. Silvia, até porque às vezes são pequenas medidas, pequenas iniciativas que fazem com que os colaboradores se sintam vistos, ouvidos, valorizados e tenham vontade de trabalhar, não quer dizer o mais no sentido de mais horas, não é? Mas com outro esforço, com outra dedicação, não é? Sem dúvida, quando um colaborador sente que é apoiado em todas as suas responsabilidades, na sua responsabilidade enquanto colaborador, enquanto pai, enquanto filho, enquanto cuidador, ou seja, na Zurique nós tentamos acompanhar e suportar o colaborador em todas as fases da sua vida, tal como quando falamos neste apoio da parentalidade antes, durante e depois do nascimento da criança. São pequenos fatores que despoletam realmente a motivação, é o sentimento de que a empresa se preocupa verdadeiramente com aquilo que eu estou a passar, com a minha responsabilidade familiar. E muitas vezes não tem a ver com a criação de uma política e por isso também é tão importante a criação de várias políticas e não uma única política estrela para chegarmos cada vez a mais colaboradores, mas pensarmos num colaborador de forma integrada, como eu dizia há pouco, enquanto pai, enquanto colaborador, enquanto cuidador e sem dúvida que estamos a pensar na sua qualidade de vida e que o retorno é vantajoso a todos os níveis, porque terá muito mais disponibilidade para se entregar ao desempenho da sua função, porque conseguirá usufruir de um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, porque tem aqui claramente mais qualidade de vida. Portanto, sem dúvida que sim, às vezes pequenas coisas e dependendo muitas vezes da maturidade da empresa ou do setor, faz também com que poderemos não ter que ter benefícios palpáveis, ou seja, às vezes nós podemos trabalhar quando falamos neste apoio familiar, neste equilíbrio da vida pessoal e profissional, neste apoio às famílias, podemos pensar inclusivamente nesta sensibilização das lideranças, nesta linguagem também mais inclusiva. Portanto, um colaborador também sente esta sensibilidade e esta atenção e também se sente respeitado, tendo em conta estes benefícios que não são assim tão palpáveis. Ainda bem que fala nisso. É preciso também que as lideranças destas empresas tenham alguma formação, não é formação naquele sentido de estar a ter formação para fazer ou desempenhar uma função, mas que tenham algum know-how e que adquiram esses conhecimentos para saberem como é que estes programas podem ser implementados. Não é só criar medidas ad hoc a dizer, olha, agora as grávidas de 20 semanas têm 20 minutos para descansar todos os dias. Não é? Tem as lideranças também, quem trata da implementação destes programas tem que ter alguma sensibilidade a implementar as coisas. Sem dúvida, e nós aqui falamos claramente logo da cultura do family friendly, porque só é legítimo nós fazermos a implementação de uma política se ela puder ser utilizada por parte do colaborador, ou seja, ela acaba por só ser legitimada se o próprio manager, se o líder, depois estiver de acordo, aceitar de uma forma muito natural que o colaborador assim o use. O que não faz sentido é que o colaborador tenha que escolher entre carreira ou vida família, vida pessoal. Portanto, sem dúvida que esta questão das lideranças, da sensibilização, de todas as decisões na Zurique são tomadas com esta postura muito consciente de esta decisão, este querer associar-nos a uma iniciativa desta natureza.
depois nós garantimos que todos os níveis da organização têm este conhecimento, estão sensíveis para com este tema, para que a política não fique no papel, porque o colaborador tem que sentir, quando está a pedir ao seu líder flexibilidade no primeiro dia de escola do filho, ou flexibilidade a qualquer outro nível, não pode sentir em momento algum que a empresa sente que ele está a deixar o compromisso empresarial de lado em prol da família. Tem que sentir que isto é cultura, é emoção, é família, é importante. E, portanto, sem dúvida que esta sensibilidade, este grupo todo, esta importância, tem que ser dada a todos os níveis para que funcione, para que seja legitimado, sem dúvida, este Marcelo, benefício. até porque se houver essa estrutura, não é? Os colaboradores sentem que estão à vontade para abordar determinadas necessidades, sugerir até necessidades, não é? Olha, nós achamos que isto podia ser feito assim ou podia ser feito de outra forma. Isso tem-vos acontecido? Totalmente. É criar o chamado ambiente de confiança, em que efetivamente os colaboradores sentem que podem usufruir das medidas, das políticas, sem qualquer questão, e que o equilíbrio pessoal, familiar e profissional é verdadeiramente respeitado na empresa. E aqui, e pegando um bocadinho naquilo que falaram anteriormente, os líderes têm um papel muito importante e nós apostamos na formação dos líderes, porque acreditamos que eles, primeiro, são são grandes impulsionadores de que os colaboradores possam usufruir e muitas vezes também veículos de transmissão da informação de que estas medidas existem, quando chega aos momentos-chave dos colaboradores poderem usufruir das medidas. E depois porque tem aqui um papel também de exemplo, na medida em que disponibilizam e mostram-se confiantes e mostram-se à vontade para que os colaboradores vivam esta experiência. Eu diria que é um bocadinho manter aqui a coerência entre aquilo que a empresa diz ter e aquilo que as pessoas efetivamente podem viver na empresa e experienciar. E eu acredito que isto é o que valida qualquer política, é o que as pessoas vivem dentro da empresa. E através dos feedbacks, e nós temos alguns grupos de embaixadores dentro do El Corte Inglês, onde conseguimos recolher feedbacks muito instantâneos e interessantes de sugestões, como é óbvio, de coisas que as pessoas procuram e que gostavam de ver na empresa. E tudo isso é importante para nós olharmos, para ligarmos aqui alguns gatilhos que por vezes podem não estar a ser trabalhados, e eventualmente trabalharmos nessas sugestões que recebemos. Como é que esse processo, portanto, informação é poder, não é? Portanto, ter essa informação e esse feedback por parte dos colaboradores é importante. Isso é alguma coisa que vocês, no caso do Corte Inglês, por exemplo, têm canais para isso, dão oportunidade às pessoas, dizem, olha, quando quiserem venham falar connosco, ou há canais próprios para isso, para as pessoas poderem de livre vontade, no seu tempo, dizerem o que pensam e o que necessitam? Então, nós temos um portal de comunicação interna onde as pessoas têm a oportunidade de consultar toda a informação que nós temos no El Corte Inglês, entre eles os benefícios. Através desse canal podem também sempre enviar-nos sugestões. Temos depois as nossas equipas de gestão de pessoas que estão alocadas a diferentes equipas e que, portanto, temos um balcão físico, digamos assim, onde as pessoas podem ir presencialmente esclarecer dúvidas e da mesma forma levar também informação e sugestões. E depois temos um grupo de embaixadores, o GRECI, que são grupos de colaboradores que estão espalhados por toda a loja, tanto a nível de serviços centrais como a nível de operação, e que são aqui elementos muito importantes no veículo de transmissão, não só de recursos humanos para os colaboradores, mas também muitas vezes da loja para nós, porque é um veículo de transmissão muito fácil, existe esta... Boca a boca. Exatamente, e que muitas vezes não são dados numéricos, ok? E para isso depois temos questionários e inquéritos que vamos fazendo com alguma frequência para medir o pulso às pessoas e perceber quais são as necessidades efetivas, e aí temos dados, mas estas questões que vão surgindo na loja ou nas equipas são muito importantes porque nos chegam de forma muito rápida e nós conseguimos atuar e mais que não seja ficar a saber que as pessoas procuram isto e que existe esta necessidade. Claro. Silvia, até porque não é opção a pessoa dizer eu não sabia que isto existia na empresa, não é? Portanto, tem de haver aqui uma comunicação muito forte para que toda a gente esteja a par. Isso já é normal
normal nas empresas hoje em dia, no panorama português? Eu imagino que sim, mas será mesmo já uma coisa muito instituída nas empresas, essa comunicação e essa transparência com os seus colaboradores? Na Zurique nós acreditamos muito nesta consistência, naquilo que dizemos e garantir que efetivamente é aquilo que se vive dentro da organização, e parte muito da comunicação. Nós trabalhamos muito na nossa equipa, trabalhamos muito através da equipa de comunicação, com a nossa rede social interna, com a comunicação interna. Nós temos também grupos de trabalho, embaixadores de cultura dentro da organização, e a nossa estratégia de employee listening é muito forte. Portanto, nós temos anualmente, ao longo do ano, temos muitos momentos de recolha de feedback. Sempre que existe uma iniciativa do well-being, e elas existem, eu diria que com uma regularidade muito, muito grande, nós recolhemos esse feedback por parte das pessoas. E nós não só recolhemos, como temos o cuidado de entrar em contacto diretamente com o colaborador para personalizar aquele feedback. O que é que efetivamente não gostou? De que forma é que nós poderemos aqui fazer diferente de uma outra forma? Portanto, em primeiro lugar, sem dúvida, a comunicação muito forte a nível das nossas redes, da nossa intranet. Temos páginas muito bem construídas, neste caso com as nossas políticas, com os nossos benefícios. Nós temos os MUPIs a passar na organização com as mensagens-chave e mais importantes. Portanto, não é opção o colaborador dizer que não tinha conhecimento dessa informação. E depois também garantimos que as FIAs também estão completamente sensíveis aos temas que nós estamos a partilhar, para que depois também possam fazer este reforço e apoiar e ter aqui esta sensibilidade para com os temas. Okay. Marcelo, o que é que, da vossa experiência, diriam a outras empresas que nos possam eventualmente estar a ver e que possam estar a pensar, ok, eu quero entrar quero fazer parte deste exemplo, quais são os primeiros passos, ou a que é que a empresa deve estar atenta e disponível para começar a fazer parte deste movimento? Eu diria que o importante é assumir este compromisso, primeiramente interno com as pessoas da organização, e começar a trilhar este caminho para que possam também depois, dentro do movimento, aprender e agregar mais informação com esta rede de partilha e de aprendizagem numa ótica de fazer sempre mais e melhor. O foco, e este foi também sempre o nosso papel interno, é ouvir as pessoas, perceber as necessidades reais das pessoas e depois começar a implementar medidas. E creio que há pouco dizia que não é preciso logo arrancar com um programa robusto, é sim importante começar com pequenos passos e depois ir ajustando aquilo que é necessário ajustar, ir medindo o impacto das medidas que estão a ser implementadas e, ao mesmo tempo, depois ir trabalhando com consistência. Consistência é essa que depois dá esta credibilidade e esta confiança à empresa, às pessoas que fazem parte da organização e depois para também se poderem juntar a este movimento numa ótica de acrescentarem também, não só ao movimento, como o movimento acrescentar também à própria empresa. Sim, Silvia, até porque esta é daquelas iniciativas, isto não é para curto prazo, médio prazo, é as pessoas e as empresas, neste caso, têm de pensar que estamos a tratar do futuro, não é? Das próximas gerações, de como as empresas vão funcionar e de como os colaboradores vão estar a trabalhar no futuro também. Portanto, a minha sugestão seria ouvir. Ouçam com atenção as suas pessoas, não deem assim tanta atenção ao benchmarking, ou às tendências, ou àquilo que a empresa do lado está a fazer com os seus colaboradores, ou que se ouviu. Uma verdadeira política, uma política robusta de benefícios, de apoio à família, da parentalidade, de fertilidade, ou seja, uma verdadeira política, um grupo de políticas, nasce não de uma folha de Excel, mas de uma boa conversa. Portanto, esta seria a minha primeira sugestão para as empresas que estão agora a começar. E ir refinando, claramente ouvir o feedback, ajustar. Nós ajustamos com muita regularidade na Zurique o que é que está a acontecer, de que forma é que está e como é que nós podemos fazer melhor. Porque realmente as coisas, e nós já falámos aqui durante esta conversa sobre isto, as coisas estão sempre a mudar, o ciclo de vida está a mudar, a sociedade está a mudar e vai-nos exigindo ao longo do tempo coisas diferentes também, diferentes respostas. Portanto, ouvir e depois ter a capacidade de ir refinando e perceber que qualquer uma destas medidas deve nascer através da cultura, ou seja, com este compromisso genuíno e não com uma lista concreta de benefícios, porque isto é o que depois vai fazer a diferença, porque as pessoas não se vão lembrar daquele detalhe ou do número de horas que foi dado a mais naquele dia de flexibilidade,
flexibilidade pela empresa, mas vão com certeza lembrar-se da forma como a empresa as fez sentir. E agora, se me permitem partilhar também convosco um exemplo real e muito interessante que me lembrei neste momento, de uma colaboradora que regressou da sua licença de maternidade. E a forma como ela partilhava, ela foi partilhar com a Zurique que o mês extra que teve acesso através da nossa política parental lhe permitiu não só fazer um acompanhamento muito próximo do seu filho que estava a fazer a integração no colégio, mas também acompanhar o marido num momento claramente muito desafiante que estava a acontecer na vida dele. E durante um bom bocado que aquela colaboradora teve a partilhar connosco este momento e que aquele era um momento único na vida dela e na vida do filho, ela, em momento algum, falou sobre valores financeiros, ou dias, que foram X dias. Ela falou no valor que ela estava a dar à empresa. A Zurique preocupou-se. Para ela era mais valioso muito do que se mais calhar importante. outra coisa qualquer. Exatamente. A Zurique preocupou-se muito, a Zurique teve este cuidado e isso fez-me toda a diferença na minha vida. E aqui também aproveitar para dar outro exemplo muito rápido de nem sempre o resultado deste feedback é assim tão claro e que nós podemos usufruir como uma mais-valia termos recebido Até porque este o próprio feedback. colaborador pode não querer partilhar, às vezes há pessoas que Sem também dúvida. não se sentem confortáveis ou não querem. Ou que o feedback pode ser também de melhoria e neste caso, este exemplo também é do último dia da família que nós realizámos no Carnaval, um colega nosso partilhar que eu gostava mesmo de ter tido um fraldário no nosso edifício para mudar a fralda ao meu filhote. Sim, e neste momento nós já temos, mas na altura não tínhamos, portanto, é uma construção e aqui é a mensagem principal, é a construção, é o ir caminhando para que consigamos chegar mais longe, juntos, mas muito nesta vertente emocional e cultural, mais do que o benefício em si, era aquilo que eu gostava de destacar. Se o Marcelo tiver histórias para contar, pode contar, vá pensando nisso, se lembra de algum exemplo. Tenho algumas interessantes, numa ótica de, nós temos, e esta é muito recente, que aqui também mais num valor emocional, é um bocadinho o valor emocional e nem sempre o valor financeiro. Como é óbvio que o valor financeiro faz diferença em muitas famílias, mas nós fazemos anualmente, celebramos anualmente já há vários anos o Dia da Criança, em que convidamos os colaboradores a trazerem os seus filhos, não à empresa, mas a um sítio fora da empresa para celebrar um momento de convívio e pura diversão para as crianças. E é muito giro perceber que esta extensão das crianças, dos filhos, dos colaboradores que acabam por vir à empresa, por conhecer o El Corte Inglês, não em termos de edifício, mas a empresa em si, cria ali algum burburinho na cabeça deles, saberem o trabalho dos pais. Até que não há nenhuma criança que não diga o trabalho da mãe, o trabalho do pai. Exatamente. Que alguns no seu imaginário isso existe, não é? Eles não vão para o trabalho, mas eles sabem que existe. Exatamente, e depois no dia seguinte, quando voltamos à empresa e nos cruzamos com os pais no corredor e dizem que os filhos ficaram muito contentes e que se lembram da festa e que levaram o brinde do El Corte Inglês com o lettering e com o miminho. Portanto, é uma marca que fica também nestas crianças. Eu particularmente recordo-me de muitas coisas do trabalho dos meus pais quando era pequenino e, portanto, é uma marca que eu sei que ficou em mim e que certamente que também fica nestas crianças. Falando aqui de outro exemplo muito rápido, já numa ótica mais financeira, mas que é importante também porque através das bolsas de estudo que nós apoiamos os filhos colaboradores com mérito e com notas de mérito em vários níveis de ensino, quando nós falamos com eles e tentamos sempre recolher esse feedback e lhes perguntamos, então já sabes o que é que já tens alguma ideia do que vais fazer com este valor, eles dão-nos ideias muito concretas de coisas práticas que vão pagar a propina do ano seguinte, porque vão investir na carta de condução, porque vão comprar um computador que lhes faz falta para a faculdade, para entrar na faculdade. Portanto, coisas que são efetivamente importantes, que acaba por ter aqui um reconhecimento e um valor emocional nesse sentido, mas depois para os pais é também um grande alívio a nível de encargo social, porque permite que os pais aloquem esse valor a outras despesas e que estes jovens adultos possam também já começar a fazer as suas escolhas de que é que vão usar aquele dinheiro e escolhas muitas vezes já racionais e muito úteis. Isso também os ajuda a começarem já a entrar nessa fase da vida adulta em que todos nós temos de pensar nas escolhas que tomamos. Esta é uma área em que, de facto, eu estava a ouvi-los e estava a pensar, as pessoas têm diferentes necessidades, não é? Pode haver alguém que está com dificuldade em engravidar, há de haver alguém que está num processo de adoção. Esta é uma área em que a forma como vocês lidam com os colaboradores também é muito customizada, não é? Não é um pacote de medidas em que isto se aplica e veste à pessoa
como se fosse tudo igual, não é? É uma área em que as coisas têm e devem ser muito customizadas e personalizadas, Marcelo. Num universo tão grande, isso é possível? É desafiante e por isso quanto mais robusto e completo for o programa, mais se pode customizar alguns benefícios. Num universo com 3.500 colaboradores não existe uma forma de customizar individualmente para todos eles. Acreditamos que sim, que tendo este programa completo e que eu já fui reforçando ao longo desta entrevista, que acompanha as diferentes fases de vida do colaborador e inevitavelmente das suas famílias, conseguimos sim chegar a grande parte deles. Tentamos chegar a diferentes realidades também. Temos aqui alguma atenção com essas questões de adoção, em que temos um benefício de 5 dias de dispensa para pais, mães que estejam num processo de adoção e, portanto, que é um processo que exige aqui alguma complexidade e tempo. E, portanto, temos essa atenção para essas pessoas. Temos também um programa PAC Filhos Especiais, que apoiamos filhos de colaboradores os filhos têm uma incapacidade igual ou superior a 60% e, portanto, ajudamos-los com algumas despesas que acabam por ter especificamente derivado da incapacidade dos filhos e, portanto, estas pequenas medidas que vão sendo criadas para diferentes realidades ajudam-nos também a customizar, mas acima de tudo ter o programa completo e robusto, eu diria que é aqui o fator-chave no El Corte Inglês de conseguir chegar a diferentes pessoas com diferentes realidades. Claro. Silvia, como é que, não sei se conseguem fazer esta comparação, mas como é que nós nos comparamos, nós empresas portuguesas, não é? Universo português, com esta responsabilidade social com outras empresas de outros países? Estamos bem, quando comparados, estamos bem comparados? Eu diria que há uma grande sensibilidade hoje em dia para com estes temas e temos uma jornada já muito bem conseguida ao nível destes temas da parentalidade, da fertilidade. Tentamos claramente acompanhar e na Zurique acompanhamos de uma forma mais uma vez consistente. Acompanhamos com formação, acompanhamos com muitas reflexões, com trazer para dentro da nossa organização, seja através de entrevistas, seja com partilhas de boas práticas com outras empresas, aquilo que é feito, quais são as dificuldades que são sentidas, de que forma é que podemos dar um ou outro passo para claramente seguirmos um caminho muito mais sustentável e para que as pessoas consigam sentir-se muito mais acompanhadas ao longo de qualquer que seja a dificuldade, ao longo de qualquer que seja o ciclo, a dificuldade que esteja a sentir nesse momento. E por isso também a importância que eu falava também há pouco de ter um programa completo e que acompanha, e aqui através de um vale de nascimento, de um ticket de infância, de um seguro de saúde para a família mais próxima, enfim, que tente de alguma forma chegar com várias medidas ao máximo maior de número pessoas de, possível. Sim, e de situações. Sim. Sim. E nesse sentido, procura de informação, de se dotarem dos melhores mecanismos, dos melhores procedimentos. Qual é a importância de se pertencer ao movimento Mais Fertilidade? A importância é de claramente fazermos parte de uma iniciativa que traz reflexão, que traz ação para temas que são muito importantes na vida das pessoas. E a Zurique quer muito fazer parte da responsabilidade não só de tornar pessoas e famílias mais felizes dentro da própria organização, mas também ter um papel que possa contribuir da mesma forma para a nossa sociedade. E por isso o participar neste tipo de movimento, o estar com o movimento Mais Fertilidade, tem este forte compromisso também da nossa parte de partilha de boas práticas, de podermos trocar experiências com outras empresas, aprendermos juntos, trabalhar muito na literacia, nas reflexões e darmos caminhos diferentes e mais fáceis também, que há uns anos atrás eram mais complicados para as pessoas e que este ano nós, com muito mais sensibilidade, podemos de alguma forma também beneficiar e facilitar. Mesma pergunta, Marcelo, o que é para vocês fazer parte deste movimento? É um reforço do nosso compromisso. O compromisso que temos assumido desde sempre, um compromisso com as nossas pessoas, acima de tudo, com um tema muito importante e com a sociedade. Colocar as nossas pessoas no centro da nossa estratégia é um fator muito importante e estarmos associados a este movimento vem aqui acrescentar mais a este compromisso, vem-nos dar mais força de que efetivamente estamos neste caminho, continuamos a trilhá-lo, não chegamos à meta,
dificilmente vamos chegar, porque é uma aprendizagem contínua, e aquilo que a Sílvia dizia é muito verdade, que é uma aprendizagem também com o exemplo das outras empresas, e este movimento permite isso. Muitas vezes perceber o que é que as outras empresas fazem, não quer dizer que vai funcionar na nossa, mas pelo menos partilhamos essa informação e percebemos como é que funciona nas outras empresas e de que forma é que se calhar poderá funcionar na nossa, fazendo alguns ajustes. E então essa aprendizagem, esta rede de partilha é também muito importante, mas o compromisso é aquilo que eu destaco ao associarmos a este movimento, o compromisso com as nossas pessoas. Estamos mesmo a terminar, ia só pedir, se quiserem, obviamente, alguma mensagem que queiram deixar a quem nos vê, seja um líder de uma empresa, um responsável de uma empresa, seja um colaborador, alguém que aleatoriamente esteja a ver este podcast e que se interesse pelo tema. Marcelo, força. Aquilo que eu diria aos líderes das empresas, acima de tudo, e reforçar uma ideia que já deixei, é que se não trilharam este caminho, queria dizer que é um caminho que vale muito a pena. Acima de tudo, porque é certo fazê-lo com as pessoas, porque as pessoas devem estar em ambientes positivos, onde se sintam bem, onde tenham formas de equilibrar a vida pessoal, familiar e profissional, e que isto efetivamente tem resultados na operação e na sustentabilidade também da organização, porque inevitavelmente ao criarmos esta relação de compromisso e de confiança com as nossas pessoas, estas vão se sentir melhor, mais motivadas, mais comprometidas com a empresa, e portanto estamos a criar inevitavelmente uma relação mais duradoura. Às pessoas das organizações que já trabalham neste sentido, usufruam acima de tudo das iniciativas, porque quando elas existem devem ser usufruídas, e se a empresa as tem é porque está focada nesse caminho e acima de tudo devem aproveitá-las. Silvia, porque uma medida pensada em quem trabalha connosco não é uma medida errada, é sempre uma medida certa. É sempre uma medida certa, e esta seria a minha mensagem também para quem nos está a ouvir. Arrisquem. Dei o primeiro passo nesta jornada, vale muito a pena, é um reconhecimento muito grande de que estamos com as nossas pessoas em todas as fases, naquilo que é verdadeiramente importante, e acreditamos neste equilíbrio, neste lado da vida pessoal, no lado da vida profissional. Ao colaborador, desafiem a entidade empregadora, deixem as vossas sugestões, mas comecem sem a expectativa de que têm que criar a política maior do mundo. Vai dar muito trabalho. Se dar muito trabalho é melhor não começar, exato. Comecem por ouvir e comecem com pequenos passos, comecem com sensibilização, com a segurança psicológica, e depois perceber o que é que faz sentido, se é um dia da família, e perceber como é que as pessoas reagem a cada uma destas ações. Sílvia e Marcelo, muito obrigada por terem estado connosco neste podcast, obrigada pela partilha das experiências, obrigada também a todos que nos acompanharam neste episódio do podcast Movimento Mais Fertilidade. Até ao próximo episódio.